Pessoal, essa é a videoaula que corresponde à parte 3 das videoaulas do método racional. E essa videoaula tem a intenção de explicar por que também é comum se utilizar o tempo de concentração como a duração crítica, mesmo quando você nem utiliza o método racional. Por exemplo, quando você utiliza métodos que fornecem o hidrograma, tá? Então, é um vídeo que você talvez nem precise assistir para entender o método racional, mas é importante, eu resolvi fazer, hoje dia 26 de julho de 2017, eu resolvi fazer só para mostrar de onde vem também essa lógica de quando a gente utiliza modelos de transformação chuva-vazão, de utilizar a duração da curva IDF, né, para é igual ao tempo de concentração, tá? Então imagine que você tem um tempo de retorno e você tem três durações de chuva. Uma duração de chuva DC1, uma duração de chuva DC2 e uma duração de chuva DC3. A duração DC2, que é a do meio, é exatamente igual ao tempo de concentração. Tá? Então pegue duas durações ali pertinho do tempo de concentração. Tá? Aí o que a gente vai tentar mostrar é que o que é que acontece quando a gente pega uma duração DC1 ali na vizinhança do tempo de concentração, mas um pouquinho menor, e o DC3, que é na vizinhança do tempo de concentração, mas maior do que o tempo de concentração. Bom, na curva IDF a gente sabe que existe uma relação, é uma curva decrescente, né? Você tem a duração no eixo que está representada pelo eixo dos tempos aqui e a intensidade. Então, quanto maior a duração, menor a intensidade, e quanto menor a duração, maior a intensidade. Então, se eu pego uma duração DC1, que é menor do que a duração DC2, a intensidade 1, a intensidade correspondente à duração menor, vai ser maior. Tá? Então, a princípio, na curva IDF eu estaria gerando intensidade de chuva maior com uma duração menor do que a do tempo de concentração. Tá? Mas acontece que a duração menor também significa o quê? Que a área contribuinte da bacia não é a área correspondente à área do tempo de concentração. Na videoaula da parte 1 do método racional, a gente viu que o método ele utiliza o tempo de concentração porque é o tempo que toda a área está contribuindo. Então, a área correspondente a DC1 não está contribuindo totalmente. Tá? As áreas mais distantes só contribuem depois do fim da chuva, com a duração DC1. Certo? De modo que, mesmo com a duração menor e intensidade maior, você tem pouca área contribuindo, e aí você tem então que a vazão correspondente à duração DC1 acaba sendo menor que a vazão máxima correspondente à duração DC2, ou seja, a duração correspondente ao tempo de concentração. Na figura, você tem os dois representados aí, né? A duração correspondente a DC1, o hidrograma correspondente à duração DC1 e o hidrograma correspondente à duração igual ao tempo de concentração. Então você vê que a vazão máxima 1 é menor que a vazão máxima 2 e o tempo de pico correspondente à vazão máxima 1 antes do tempo de pico correspondente à vazão máxima 2. Agora imagine que você tem uma duração DC3 menor, que é maior, na verdade, que a duração DC2. Então, pela curva IDF acontece o contrário. Para a duração maior, a intensidade é menor. Só que acontece, quer dizer, então para intensidade igual ao tempo de concentração é igual à intensidade, é maior que a intensidade correspondente à duração DC3, que é a duração maior que o tempo de concentração. A gente viu também na videoaula que corresponde à parte 1 do método racional, que a vazão máxima não muda depois para durações maiores que o tempo de concentração. Então, a vazão máxima é atingida no tempo de concentração
mas a partir daí a área contribuinte ao exultório é a mesma, de forma que a vazão não passa daquele valor, tá? Mas então a vazão máxima fica naquele valor, tá? Então quando toda a área está contribuindo, se você tem toda a área contribuindo, se você tem uma duração igual ao tempo de concentração, que é a dc2, ou uma duração igual a dc3, a mesma área está contribuindo. Então quando toda a área está contribuindo nas duas durações, ou seja, na duração dc2 e na duração dc3, o que é que vai me dizer que vai me dar uma vazão maior? É a intensidade, tá? Então, repetindo, tanto para a duração dc3 quanto para a duração dc2, que é igual ao tempo de concentração, você tem toda a área contribuindo. Mas, pela curva DF, a duração dc2, que é igual ao tempo de concentração, gera uma intensidade maior, ou seja, a vazão máxima 2 é maior que a vazão máxima 3. No slide anterior, a vazão, vamos lá, a vazão máxima 2 era maior que a vazão máxima 1, né? E agora nesse slide, a vazão máxima 2 também é maior que a vazão máxima 3, de modo que a vazão máxima é a correspondente a uma situação mais crítica quando a duração é igual ao tempo de concentração, tá? Então toda a área está contribuindo, então você tem o maior I corresponde ao maior Q máximo, ok? Bom, e para terminar, né, a gente vai relembrar algumas limitações de método racional. Por causa daquelas premissas ou hipóteses lá da primeira parte do método racional, daquela videoaula lá, a gente tem que, para a chuva ser uniforme, isso fica válido quanto menor for a bacia, certo? Então, bacias grandes isso não vai acontecer. Há quem diga que o método racional serve para bacias com áreas de, no máximo, 2 quilômetros quadrados. Eu diria a vocês que 2 quilômetros quadrados e com a disposição de software e planilha hoje em dia à nossa disposição aí, de forma fácil de trabalhar, eu abandonaria o método racional. Eu já vi numa bacia aqui na cidade de Maceió de 2 quilômetros quadrados, uma nuvem passar por uma parte da bacia e eu estando perto da foz, eu via a nuvem passando pela cabeceira da bacia. Uma bacia pequena de 2 quilômetros quadrados. Então, eu diria que o método racional é para bacias bem menores de 2 quilômetros quadrados. Por isso que é muito utilizado para projeto de microdrenagem e com técnicas alternativas de drenagem, como, por exemplo, microreservatórios, trincheiras de infiltração, com o chamado método da curva envelope, tá? Então, bacia pequena, pequena mesmo. Não considera o retardamento natural do escoamento, ou seja, não há armazenamento temporário de água na superfície da bacia de drenagem. Tá? Choveu, aquela água vai para o exutório. Porque quanto maior a bacia, ela tem componentes de topografia, de declividades complexos ali, vários tipos de uso do solo diferente, uma área mais gramada, outra área menos gramada. Aí você tem uma rugosidade de superfície que muda, conforme você vai andando pela bacia, na cabeceira, é mais íngreme, na parte do exutório geralmente é mais plano. Então, gera um armazenamento quando a água começa a escoar nas áreas mais planas, gera um retardo de escoamento pela rugosidade nas áreas mais gramadas, enquanto que isso no método racional não consegue reproduzir, tá? Não consegue. Quanto menor a bacia, mais a tendência é ela ser homogênea e essa suposição ser mais, vamos dizer, plausível. Além do mais, quando a gente está, por exemplo, trabalhando com drenagem urbana, o que é que a gente tem? Bacias pequenas que estão sujeitas a eventos de chuvas rápidas, que não tem muito tempo de infiltrar, tá certo? Nem de amortecer o escoamento, como é o caso que a gente está discutindo aqui. Bom, não leve em conta as características de permeabilidade durante o evento. Não leva em conta, na verdade, a mudança das características. O C é considerado constante, ou seja, a mesma taxa de infiltração é mantida constante ao longo de todo o evento. A gente sabe, né, que a realidade não é assim.
quando o solo vai sendo saturado, a sua taxa de infiltração vai diminuindo, tá? A bacia hidrográfica não pode ser complexa, né? Não é bom ter também ser muito heterogênea e é um método que fornece somente o pico do hidrograma. Se você está interessado em algum projeto de drenagem que leve em conta o volume e a variação temporal ou distribuição temporal da vazão, esqueça o método racional, tá certo? Ou então utilize o método racional como um pré-projeto e tendo que simular com um modelo de escoamento não permanente que gere um hidrograma, tá? Numa etapa posterior, tá bom? Então, muito obrigado. Terminamos aqui essa parte teórica relativa ao método racional.